Hoje eu tenho dois entrevistados. Francisco Amarante, superintendente da ABAI, Associação Brasileira dos Assessores de Investimentos, e João Paulo Mota, que é sócio fundador da Vênice Investimentos, vinculada ao BTG Pactual e Matera RC. E o tema da nossa entrevista será: o agro abre a porteira para os assessores de investimentos. Senhores, muito bom recebê-los. Deixa eu começar com o Francisco Amarante. Tudo bem, Francisco? Prazer ter você aqui. Tudo bem, Divino, satisfação toda nossa. Obrigado por estar aqui conosco nessa tarde, conversando um pouquinho sobre a atividade dos assessores e o que estamos fazendo aí no mundo agro, né? Com certeza vamos aprender muito a respeito desse mundo e entender um pouco mais dessa aproximação também. João Paulo, como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Tudo ótimo, prazer enorme aí estar com vocês aí, a dupla de peso aí, muito bom, muito bom. Vamos falar de agro aí aqui, mais um pouquinho de agro. Ô João, você está em São Paulo? Paulo, fico em São Paulo. E você, Francisco, você fica onde? A sede da ABAI, da Associação Brasileira dos Assessores de Investimentos, fica em São Paulo também. Ah, perfeito. Aliás, já conta pra gente o que é a ABAI, como é que ela funciona, há quanto tempo que ela existe e quais são os objetivos dela. A ABAI é a associação, né, que procura representar a categoria dos assessores de investimentos, né, nas mais diversas esferas, do executivo, legislativo, junto ao regulador, junto ao mercado de modo geral. Ela foi fundada em 2015, na época era um grupo pequeno de escritórios que não entendiam por que não estavam sendo contemplados no Simples Nacional. E, com isso, assessorados por um tributarista, constituíram a associação para tentar, junto ao judiciário, entender e tentar pleitear esse enquadramento ao Simples Nacional. E, com o tempo, outras pautas foram surgindo, e a associação ela foi se profissionalizando, enfim, foi crescendo, foi atraindo novos escritórios de assessoria de investimentos como associados, e diversas foram as ações já realizadas aí ao longo desses 8 anos, desde da construção junto à CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, que é a autarquia que fiscaliza, que regula a atividade da assessoria de investimentos no Brasil, para que eles editassem um novo marco regulatório para a atividade, marco esse que foi editado agora no último 14 de fevereiro de 2023 e entrou em vigor agora na virada do semestre, né? Até a mudança da atividade, né? Curiosamente, essa atividade ela foi regulada em 1967 a primeira vez e o nome dela era Agente Autônomo de Investimentos. Mas aí, com o passar aí das décadas e com o advento das plataformas digitais, o perfil do profissional hoje, ele já não se enquadrava mais, né, nessa qualificação de agente autônomo de investimentos e conseguimos, por intermédio de uma lei federal sancionada pelo presidente, alterar o nome da atividade para assessor de investimento, refletindo um pouco mais o seu dia a dia, né? E temos, assim, 3 principais pilares: o regulatório, o educacional, né? Acreditamos que o sucesso de toda a jornada profissional tem que vir acompanhado de uma jornada educacional, e parcerias estratégicas, né? Onde a gente procura, junto a empresas que têm interesse em se aproximar do ecossistema da assessoria, a gente firma algumas parcerias também para tentar inserir essas empresas no mundo da assessoria de investimentos. Francisco, quantos assessores de investimentos tem no Brasil hoje? Hoje, nós somos quase 25 mil assessores de investimentos credenciados e registrados na CVM, dos quais uns 20 mil, 21 mil profissionais possuem algum vínculo com uma corretora de valores imobiliários, com um intermediário do sistema de distribuição de valores imobiliários, né? Até para que o seu ouvinte possa entender melhor, a atividade da assessoria de investimentos, ela, além de regulada e fiscalizada pela Comissão de Valores Imobiliários, para o exercício da atividade é obrigatório que esse profissional faça uma certificação,
né? E quem tira essa certificação é a Ancor, que é a Associação Nacional das Corretoras, Distribuidoras, Títulos Mobiliários, né? Uma vez aprovado nessa prova de certificação, esse profissional ele é obrigado a se credenciar e se registrar na CVM para exercer a atividade. Então, todo ouvinte que for por acaso abordado por um assessor de investimentos e não conheça a origem dele, fica sempre a nossa recomendação para que procure junto ao site da Ancor ou mesmo junto ao site da CVM se certificar se de fato aquele profissional que o está abordando possui o registro para o exercício legal da atividade, tá? Isso já elimina assim essa pessoa de entrar em vários riscos aí. A gente ouve falar muito de pirâmides financeiras, enfim. Uhum. Então, o fato de você ter certeza que está sendo atendido por um profissional registrado pela CVM, credenciado, certificado, fiscalizado, isso com certeza mitigará qualquer risco aí futuro. João, há quanto tempo você fundou a Vênice Investimentos? Fala um pouco da sua empresa para nós. Ficou mudo, João. Vênice, tá me ouvindo? Voltou? Agora eu estou te ouvindo. A Vênice Investimentos existe há quase 4 anos. Né? Nesses 4 anos a gente procurou constituir... Ficou mudo de novo. Há 4 anos. Eu acho que você vai ter que trocar o seu microfone aí, viu, João? Ele está com mau contato. Está mudo. Está mudo. Não, está mudo. Não. Aquele outro microfone que você estava com ele ontem, você ainda tem ele aí? Ele era o bom do negócio. Esse aí ontem não estava muito legal e hoje ele está com problema de novo. Fala aí, deixa eu ver como é que tá. Tá mudo. Estão me ouvindo agora? Agora eu estou te ouvindo. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fazer a pergunta novamente, porque depois eu corto essa parte. Tá bom? Perfeito. João, fala um pouco da Vênice para a gente. Há quanto tempo você fundou a empresa? Conte para o pessoal aí. Quem é essa empresa? A Vênice Investimentos nasceu há 4 anos, são 4 sócios que tinham bastante capilaridade no interior de São Paulo e no Mato Grosso. E isso dá origem até aos nossos escritórios, né? Hoje a gente tem 8 escritórios, tem um escritório em São Paulo, Campinas, São José dos Campos, Marília, Ribeirão Preto, Jundiaí, Cuiabá, e é onde basicamente rodam as praças de agronegócio, onde nós tínhamos a nossa carteira de clientes e investidores, né? Investidores esses que a gente assessora e obviamente a gente tem aqui como principal premissa do escritório a perpetuação de patrimônio desses nossos clientes, né? E dentro dessas estratégias a gente faz um pouco de agronegócio, que não é à toa que a gente está nessas cidades, né? Então acho que o racional aqui é atender bem, de maneira próxima, os clientes que a gente tem aqui, que são produtores, e quando a gente fala de investimento, a gente obviamente tem que entender o fluxo do cliente, né? Então, quando que entra dinheiro, quando que sai dinheiro, quais as necessidades, né? Curto prazo, longo prazo, médio prazo, para que a partir daí a gente possa fazer as devidas alocações, e acho que esse é o principal racional. Como a gente conhece a atividade do produtor, a gente consegue fazer com bastante profundidade isso para eles. Qual que é a participação do agronegócio no business de vocês, João? Hoje o nosso negócio tem quase, falando de resultado, né, o agronegócio dá mais de 60% do nosso faturamento, né, e a gente tem uma oferta completa para o produtor. Então, a gente atende o produtor desde o transacional, de caixa, conta corrente, investimento dia a dia, a gente faz opção, faz hedge, faz financiamento de curto prazo, faz financiamento de longo prazo, faz emissão, mercado de capitais. Então, a gente faz um pouco de tudo aí do que ele precisa, né? A gente dá um overview
de todas as áreas que ele precisa para o negócio dele. A gente faz isso através do escritório de agente de investimento e junto com o banco que a gente está, obviamente, credenciado, que é o BTG, e a Asset, né? Mas a empresa já nasceu com o agronegócio como target ou não? Ele veio depois? Sempre foi target. A gente só fazia agronegócio no começo e isso deu origem às nossas principais carteiras aqui do escritório. Francisco, de que forma a ABAI pode ajudar a democratizar o mercado de capitais? Essa foi uma excelente pergunta, viu? A gente tem acompanhado algumas mudanças, né, no mercado financeiro de capitais aí nos últimos anos, né? Começou com o Open Banking, né, que todos vocês hoje já conhecem, né? O Open Finance, né? E fala-se muito agora no Open Capital Markets, né? Ou seria o mercado de capitais aberto, né? Essa é uma pauta que a própria CVM vem encabeçando, né, onde o principal conceito ele pode ser compreendido aí como uma série de iniciativas que visam fortalecer e expandir o mercado de capitais no Brasil, né? Segundo o próprio presidente da CVM fala, o João Pedro Nascimento, quer dizer, quanto maior a disponibilidade de capital, menor será o custo desse dinheiro para todos. E o mercado de capitais ele precisa ser mais inclusivo, aumentar o número de emissores e investidores. Pois ele tem o papel dele é fundamental para o crescimento econômico do país e, consequentemente, a inclusão social aí de muitos brasileiros, né? Muito embora represente aí aproximadamente 25% do PIB brasileiro, a presença do agronegócio no mercado de capitais é muito tímida ainda, né? Corresponde a algo próximo a 5%. Então, assim, existe aí um espaço a ser trabalhado, né? O setor ainda é muito dependente de linhas de crédito financiadas pelo governo, como o Plano Safra, e se a gente conseguir atrair, trazer parte, né, do agronegócio para o mercado de capitais, acaba abrindo espaço até para que pequenas e médias empresas acessem, né, o Plano Safra, né? Alguns, né, existe uma superintendência de securitização e agronegócio dentro da CVM, onde elas já trabalham alguns instrumentos, né, como o FIAGRO, como o FIAGRO seria um fundo de investimentos em agro, né, como o CRA, né, que é o Certificado de Recebíveis Agropecuários, né, esses ativos, só para que vocês tenham uma ideia como é que eles vêm se desenvolvendo, né? Se eu pegar o mercado normal de renda fixa, renda variável, fundos de investimento, que são os mercados mais tradicionais, que todos aí conhecem, né? Ele teve de final do ano passado até metade desse semestre, um primeiro semestre de 2023, ele teve um crescimento aí da ordem de 4,82%, e ele tem aí quase que 13,5 trilhões de reais investidos nisso. No mesmo período, o FIAGRO cresceu 40%, o CRA cresceu, o CRA cresceu mais de 5%. Né? Ainda, obviamente, em volumes muito tímidos, né? Então, quando a gente fala de FIAGRO, a gente está falando algo próximo aí a 15 bilhões de reais, e quando a gente fala em CRAS, a gente está falando em algo próximo aí a 100 bilhões de reais. Ou seja, ainda tem a gente acredita que existe ainda um espaço muito grande para isso crescer. Né? Você acha que isso deve chegar a quanto, esses números? Ai, cara, não sei se o João talvez tenha uma sensibilidade maior, mas eu acho que Acho que a gente pode falar aí de mercado. Vamos usar aqui os números do Brasil aqui, ó. O PIB do Brasil hoje é 2 trilhões de dólares aproximadamente, numa conta de 5, quase 10 trilhões de reais. Desses 10 trilhões de reais, o agronegócio representa 27,5%, 27% do PIB. Para a gente fazer uma conta de arredondamento simples, a gente está falando de quase 30%. Então, de 10 trilhões, são 3,3 trilhões de reais que o agronegócio gira por ano. Eu te diria que desse recurso, 3,3 é necessidade
é produção, receita efetiva. Quando a gente pega 70% desse negócio, 80% do negócio, a gente está falando de quase 2,6 tri, quase 3 trilhões de reais. E o mercado, vamos falar um pouco do Plano Safra. O Plano Safra, que é o recurso subsidiado, esse que o Chico falou, ele é de 400 bi, não é nada perto disso. É 10% do mercado, quase 20% do mercado, o melhor cenário de todos, né? Então tem um espaço gigantesco para o crescimento do crédito bilateral. Eu imagino que basicamente os bancos devam ter próximo de 1 trilhão de reais todos juntos, então a gente tem 1,4 fomentado entre bancos mais Plano Safra, e aí quando sobra a diferença, isso está na mão basicamente das tradings, das revendas, das multinacionais, e acho que aí esse é o espaço. Tudo isso. É isso. Aí entra tudo para dentro, né? Então, quando a gente fala trading multinacional, aí a gente já tem basicamente tanto o cara que vende o grão quanto o cara que vende insumo fertilizante acaba fazendo sempre a relação de troca. Mas quando a gente olha todo esse mercado aí, eu acho que tem um espaço gigantesco para que o investidor possa, de uma maneira ou de outra, fomentar isso, e isso acontece através do mercado de capitais, né? A gente tem visto um volume expressivo de crescimento das emissões no Brasil, né? Então, quando a gente olha o mercado, a gente vê que ao longo do tempo ele cresce, cai um pouco na pandemia, mas já voltou aos níveis anteriores de emissão, e a gente acredita bastante que o agro ainda tem um espaço gigantesco para ser fomentado nesse caminho de mercado de capitais. É uma das nossas teses aqui, tá? Eu concordo com você, João, até para que, Divino ouvinte, vocês tenham uma noção também. Quando a gente fala em fundos de investimento, né, nas mais diversas categorias, a gente hoje deve ter aí quase que 15 mil fundos de investimentos aí registrados, né? Quando a gente fala do Fiagro, né, que é um instrumento relativamente novo, recente, hoje tem 69 fundos operacionais, né? Sejam eles de direitos creditórios ou imobiliários, né? Quer dizer, quase que 56% desses Fiagros são imobiliários, né? Apenas 10 fundos têm mais de 15 mil cotistas, né? 54% dos Fiagros tem entre 2 e 5 mil cotistas, quer dizer, então você, de fato, né, tem um espaço muito grande aí para crescer, né? E já está na pauta da CVM também, né, ampliar a regulação dos Fiagros, né? Já tem até uma previsão na resolução CVM 175, né, que regula os fundos de investimentos, né, no anexo 6 já tem até essa previsão, né, de forma aí a colocar em audiência pública. Existe já a previsibilidade de ter uma audiência pública ainda esse ano, né, para editar a regra já no início de 2024. Né? Então isso talvez possa ser... O que você quer dizer com esse aumento de regulação? Como é um produto novo, né, quer dizer, a regulação, ela acabou que ela precisa ter algumas flexibilizações nela, né, para que o produto acabe deslanchando, né? Entendi. Então, a ideia é modernizar, aprimorar a regulação atual, vigente, né? Então, é mais nesse sentido. Entendi. Para que mais pessoas possam ter acesso, para que fique mais atrativo, seria isso? Isso, exatamente. Exatamente, essa é a ideia. Entendi. O João, o produtor rural reclama muito do acesso a esse crédito com juros subsidiado. Ele, quando o governo vem e faz aquele anúncio pomposo de 400 bilhões e tal, não sei o quê, que a maioria não tem acesso àquele negócio, pouquíssimos têm, né? E às vezes, quando ele vai fazer uma transação como a trade, fazer um barter, nem sempre a relação de troca é favorável, né? E eu gostaria que você trouxesse quais são as principais barreiras que os produtores rurais enfrentam ao tentar acessar esse crédito mais barato. Subsidiado, vamos chamar subsidiado. Isso, É um crédito subsidiado. Isso. Eu acho que a principal barreira primeiro, são dois pontos aí que eu acho que são importantes. O primeiro ponto é o volume, né? Então, assim, a gente está falando do negócio de 3,3 trilhões, a gente tem 400 bi. Então, falta dinheiro. D0 já está faltando dinheiro. Não tem dinheiro para esse negócio, né? E, obviamente, é por isso que o governo, obviamente, coloca medidas para que o mercado possa fazer esse fomento através dos CRAs, dos CRIs, das operações dos Fiagros, né? Então, acho que esse é um ponto. E o segundo ponto é que este recurso, né, subsidiado, ele é fatiado em várias
em vários bolos, vamos dizer assim. Então tem um bolo que vai ficar para os pequenos produtores rurais, agricultura familiar. Tem uma outra parte que vai ser utilizada para projetos de inovação. Outra parte vai ser utilizada para custeio para produtores médios. Então esse dinheiro ele é todo fatiado, ele não é direcionado diretamente à atividade. Então Pronamp, Moderfrota, Moderagro, Moderinfra, Inovagro, então são diversas IPCA armazéns, que é para armazenagem. Então assim, você tem vários tipos de linhas, isso é fatiado. Então, além do recurso ser efetivamente pequeno para que perto de tudo que a produção exige, a gente tem ainda uma pequena quantidade de dinheiro para quando o cara efetivamente vai precisar. E o fluxo de desembolso desse recurso é extremamente criterioso. Como você está fazendo um dinheiro subvencionado, obviamente que ele tem que ter regras e critérios para que o desembolso aconteça. Então, o produtor, obviamente, ele tem que apresentar às entidades que fazem esse financiamento uma quantidade substancial de documentos e projetos para que isso seja, obviamente, deferido e, obviamente, ele tem acesso ao recurso. E o recurso depende, obviamente, de funding. Então, acho que tem todo esse contexto aí, né? Então, acho que no meu ponto aqui, essa é a principal dificuldade. E aí tem um outro ponto que quando a gente fala desse recurso que é subsidiado, que tem o Plano Safra, a gente entra naquela parte do dinheiro que é o dinheiro de depósito à vista, e esse dinheiro de depósito à vista é o dinheiro que geralmente os bancos alocam por um prazo curto nos produtores. O que isso quer dizer? É dinheiro de 1 ano e 2 anos. Vamos fazer um exemplo. O cara vai fazer um investimento alto, 50, 60 milhões de reais, pode fazer aquisição de qualquer implemento, ele não tem uma linha efetiva desse tamanho porque ele possa fazer isso num prazo longo. Então, a vida do produtor é uma vida de trabalhar absurdamente com o fluxo de caixa dele diário para continuar fomentando a atividade e captando dinheiro, recurso, a um preço que seja aceitável médio, para que ele possa continuar o negócio dele. Mas a evolução desse negócio no longo do tempo mostra que eles têm tido um grande sucesso. Você vê a evolução patrimonial e o tamanho da agricultura no Brasil é gigantesco. Então, é um negócio que cresce 5% ao ano, na média 5% ao ano. Então, mesmo com todas as dificuldades, ainda é um mercado que cresce de maneira significativa, e aí entram as oportunidades, e acho que nas oportunidades é que a gente aparece. É interessante isso aí. Estima-se agora que a próxima safra cresça em tamanho em torno de 5,2%. E aí, João, entram os assessores de investimentos. Como é que eles podem ajudar os agricultores a superar essas barreiras? Eu acho que são de várias maneiras, né? A gente tem que dividir a vida do produtor, acho que em vamos dizer, dois caminhos, né? 2 etapas, né? Acho que o fluxo dele funciona da seguinte maneira, de maneira simples aqui. Ele tem o recurso dele de dia a dia diário, que é o recurso transacional que ele usa para o custeio efetivo da safra, né? Então, é um capital de giro de curto prazo. Ele tem um recurso que ele tem de investimento de longo prazo que ele gasta para fazer o CAPEX da produção, qualquer que seja a atividade que ele tenha. Então, são esses 2 recursos. Aí a gente tem possibilidade de fazer toda a parte de financiamento de curto e de longo prazo. Tá? E aí entra a parte que a gente fala, que é a parte de tesouraria, que é onde a gente tem um grande acesso com os produtores. O que quer dizer com tesouraria? Primeiro ponto é alocar o dinheiro desse cara, guardar o dinheiro desse cara nos momentos que ele não está usando de maneira mais eficiente, onde ele possa obter maiores rentabilidades, né? Porque hoje, quando você olha na média, esse cara deixa o dinheiro parado em alguma coisa que está rendendo muito menos que efetivamente o CDI. Então, acho que, poxa, aí já tem um ganho financeiro significativo. Quando você fala de um produtor que fatura 300, 400 milhões, qualquer pouco que efetivamente a mais rentabilize o dinheiro dele faz uma diferença significativa no caixa no final do ano. Então, acho que esse ponto, a gestão do caixa é o primeiro ponto. O segundo ponto é com as opções, os derivativos e os swaps. Eu acho que isso a gente usa muito para fazer hedge. Então, o cara está exposto à soja, está exposto à moeda, ele está exposto a milho, está exposto a boi, está exposto ao algodão, está exposto a café. Como que a gente faz para travar tudo isso? E, na maioria das vezes, ele está exposto a commodity e a moeda junto, né? Então, ele tem os dois também, porque a moeda é volátil e ele tem a cotação ainda do grão, que geralmente é feito fora. Então, indiretamente, quando você junta os dois, tem esses 2 tipos de proteção e a gente tem feito com bastante assertividade isso. A gente tem desenvolvido um mercado muito
bom de opções para esses clientes. A gente tem desenvolvido absurdamente os NDFs, que a gente fala que são os forwards, né, que é onde ele faz lá a fixação do preço dele, né, e o swap, às vezes até a troca de indexador. Pô, João, tô achando que é melhor eu ficar exposto agora em soja do que ficar exposto em boi. E pô, a gente consegue fazer, João, essa dívida minha aqui está em DI, mas eu quero colocar ela em arroba de boi, porque pô, eu mato boi todo dia, então eu consigo contar aqui as arrobas, mas eu não consigo contar o CDI. Então, de maneira simples, esse serviço de tesouraria é bem bacana. E por fim, tem um serviço que a gente faz aqui, que é o próprio câmbio, essas são as remessas, porque esse cara importa, exporta, então a gente tem uma mesa super ativa para fazer, obviamente, isso para o produtor. E eu acho que dentro dessa parte de serviço além do câmbio, derivativo, que a gente falou um pouco do transacional de caixa, a gente ainda tem o business de conta corrente, que no final das contas auxilia o produtor lá com as alçadas de pagamento, então a gente consegue delegar isso lá para os funcionários dele. Então tem um produto conta corrente, já tem um diferencial. Então acho que quando você olha o todo, você tem financiamento de curto prazo, financiamento de longo prazo, você tem as opções para fazer o hedge, você tem a gestão do fluxo de caixa dele, e por fim a gente ainda consegue, obviamente, apoiar o produtor na hora de tomar a decisão de efetivamente fazer uma fixação de preço, uma fixação de moeda e até o base logístico hoje, né? Os produtores que são mais tecnificados, eles obviamente já estão fazendo o base logístico do negócio. Então, tem bastante coisa que a gente pode fazer para auxiliar o produtor aí. Francisco, eu tenho muitos ouvintes que estão familiarizados já com Fiagro, com CRA, com tudo isso que a gente está conversando aqui, mas tem um monte de gente que não está entendendo muito a respeito desse assunto. Numa forma bem didáticazinha, bem simplesinha, palavras assim bem fáceis de serem deglutidas, né? Eu queria que você explicasse para a gente o que é esse Fiagro e esse CRA. João, vamos lá, dá uma força aí para mim, João. Você está com a linguagem mais apropriada ao produtor. Eu estou com medo de ser muito técnico. Não, vamos lá. E trazer mais dúvidas do que esclarecimentos. De maneira simples, acho que assim, o Fiagro e o CRA são dois instrumentos. Vamos tratar. Eu não vou entrar em todas as linhas efetivas do Fiagro, mas são dois instrumentos que são indiretamente direcionados para o produtor rural, para que possa fomentar a atividade através de investidores. Então, de maneira simples, como funciona isso? A gente, de um lado, tem investidores, pessoas físicas, eu, você, pessoas aqui de São Paulo, Faria Lima, qualquer lugar do Brasil que eles estejam, são pessoas que investem dinheiro. E essas pessoas, quando investem dinheiro, elas procuram instrumentos. Instrumentos esses podem ser fundos, pode ser CDB, pode ser, nesse caso aqui, a pessoa física ela pode investir num CRA, que é um certificado de recebível do agronegócio, né? Ou ela pode investir em um fundo de investimento, que é o Fiagro, que é diretamente focado no agro, né? Então, dentro do Fiagro tem várias vertentes, tem o Fiagro Cades, tem o Fiagro FDIC, tem o Fiagro que a gente fala que mais longo prazo de carrego, diretamente, que fomenta curto e longo prazo, né? Então, são títulos, então diretamente são instrumentos aí que pessoas físicas podem alocar. E agora, o que esses fundos trazem hoje de moderno para o mercado? Eles trazem a possibilidade de ter diversificação dentro do patrimônio, ou seja, você pode emprestar para várias fazendas, fazer vários instrumentos de várias fazendas no único fundo, e aí você consegue diversificação geográfica, regional, de cultura, modalidade, tudo dentro de um único veículo. E obviamente, fazendo uma gestão super próxima de todos os produtores. A gente tem diversos fundos aí que funcionam muito bem. E falando um pouco do CRA, o CRA, indiretamente, já é um ativo efetivo. Então, fala, eu quero comprar a operação do João, vamos dar um exemplo aqui. Então, o João, o produtor lá, quer comprar a produção do João. Como que eu faço isso? A gente pode fazer uma dívida, onde a pessoa física vai lá e coloca o dinheiro dela direto nessa companhia agro, que é a companhia do João. E aí o João, quando efetivamente pactuado, devolve dinheiro para o investidor. Então, de maneira simples, são dois instrumentos, um instrumento muito direcionado e efetivo para fomentar produtor, revenda, indústria, que é o CRA, né? Então, você diretamente alocar, emprestar dinheiro para aquela companhia. E o Fiagro, o que é? Ele é um
é um pack, vamos chamar assim, é um balde com várias operações como essa, que tem um gestor em cima olhando qual que é o melhor momento de comprar, qual que é o melhor momento de sair, que ativo, que região que eu quero investir, pô, vamos fazer um pouco de algodão, um pouco de soja, um pouco de milho, que região. Então, são basicamente veículos que fomentam o agro, mas um é individual, eu diria, e o outro eu posso dizer que é uma seleção. Acho que de maneira super simples é isso aí. Eu não sei se eu fui. Agora o Francisco pode falar isso de Não, uma maneira mais bonita, técnica e tal. Eu falo aqui do jeito não, mas mais mas padrão agro. é bem isso, né? O Fiagro ele acaba sendo um condomínio aberto, né? Então, que a gente tinha comentado aqui no início, né? Existem fundos com mais de 15 mil cotistas e existem fundos com 2 cotistas, né? Aham. E os lastros dele também, o lastro, enfim, o que compõe a carteira desse fundo podem ser diversos ativos, né? Pode ser desde o próprio CRA, né? Pode ser imóveis, pode ser direitos creditórios, enfim, é uma cesta de ativos que compõem a carteira desse Fiagro, né? Já no caso do CRA, também talvez seja interessante comentar que normalmente o João tinha comentado, né, do curto prazo, enfim. O CRA ele tem a vantagem também que você consegue estender um pouco mais o prazo, né, para entre 3 e 10 anos, né, Uhum. por exemplo, né? Certo. Normalmente você usa o IPCA como indicador, né? A gente faz bastante CDI aqui, tá? Todos os CRAs que a gente tem CDI. aqui de emissão basicamente rodam CDI, mas obviamente é o que o produtor precisa. A gente tem que entender o Uhum. momento e a razão, mas esse é um ótimo ponto, Francisco. Né? 50, o CRA é engraçado que 50% dele, quando você fala do Fiagro, por exemplo, você talvez tenha uma concentração aí de fiagros imobiliários e tal, mas você tem uma posição grande de CRA dentro de carteira, sei lá, 12% imóveis, 12% de direito creditório. Quando você já fala em emissões de CRA, quer dizer, que onde 89% do recurso captado acaba indo de fato para o financiamento de produtos agropecuários dentro da porteira, 50% grãos e pecuária e 50% beneficiamento, industrialização, comercialização, quer dizer, o principal captador acaba sempre sendo o produtor rural mesmo, né? E aí, o João já comentou também, pode usar como lastro desde uma debênture, enfim, um direito creditório, né? Gente, eu ficaria mais 2 dias conversando com vocês se eu tivesse mais tempo, mas nosso tempo acabou. Você tem 30 segundos, Francisco, para me explicar o que é a campanha Abai Mais Agro. É Abai 30 Mais segundinhos. Agro. Vamos Abai, lá. Abai Mais Agro é uma brincadeira, né? Abai, a associação, obviamente, né? Mas quando a gente escreve o mais, a gente escreve o M minúsculo, o AI, né? Como se fosse o assessor de investimento, apóstrolo S. Então, Abai Mais, né? Uma referência ao assessor de investimento, agro, né? Então, é uma forma aí carinhosa que a gente está procurando chamar a atenção do mundo agro, né, para o papel importante que o assessor de investimentos tem na democratização do acesso a recursos, na democratização do investimento, na democratização da educação financeira, né? Hoje estamos aí espalhados nos 4 cantos do país, suprindo talvez aí um vazio, né, deixado por instituições financeiras tradicionais, né, que nunca se preocuparam muito, talvez, em levar a educação financeira nas, nas regiões mais remotas ou mais longe dos Uhum, grandes centros, né? Vamos dizer assim, né? uhum. Então, esse é um projeto que a gente está incubando aqui dentro da BAE, o Divino, o Agro Mais Prós aí foi talvez o nosso lançamento desse projeto, que ao longo de 24, a ideia é estar tendo diversas ações como essa que a gente está fazendo hoje aqui com você, mas quem sabe também a gente conseguir construir aí um grande palco de debates, convidando pessoas de referência no segmento para poderem, enfim, passar e compartilhar um pouco de conhecimento aí com os produtores rurais. Com certeza a gente vai conversar muitas outras vezes e vamos desmistificar, né, esse palavreado todo que para vocês é tão comum, né, tão do dia a dia, mas para nós, meros mortais que estamos do lado de cá, olha, dá um suador para entender. Francisco, brigadão, cara, foi excelente conversar com você. Foi muito bom. Obrigado, viu? Eu agradeço aí pela participação no seu programa e desejo muito sucesso a todos e nos colocamos aqui à disposição para, enfim, estar aí conversando aí com quem queira ter um pouco mais de esclarecimento sobre o tema.
Obrigado. João Paulo, foi show de bola, cara. Obrigadão. Eu que agradeço vocês aí, gente. Prazer estar com vocês e é muito bom poder falar de agro, que é um setor que a gente gosta bastante e obviamente que isso é 30% desse país todo aí que a gente fala. Então, conta com a gente porque precisar. 30% por enquanto, daqui a pouco vai ser muito mais, viu? Com certeza, com certeza. Gente, obrigado. Eu conversei com dois gigantes hoje. Eu conversei com o Francisco Amarante, superintendente da ABAI, que é a Associação Brasileira dos Assessores de Investimentos, e com o João Paulo Mota, sócio fundador da Vênice Investimentos, vinculado à BTG Pactual e da Matéria RC. E o tema da nossa entrevista foi: o agro abre a porteira para os assessores de investimentos. O agro vai cada dia mais protagonizar o sucesso, o crescimento desse nosso país, em busca de fazer uma nação que leve alimento ao mundo, leve segurança, leve paz. A gente está no momento que a gente está precisando de falar de paz. E onde tem alimento, tem paz. Se você gostou dessa nossa prosa, deixe um like para a gente aí, deixe um gostei, compartilhe com outras pessoas, deixe um comentário para nós e se inscreva nesse canal. Grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.